eu me filiei a essa teoria da centralidade do trabalho como forma de opressão, porque muitas vezes nós acabamos falando muito sobre essas outras opressões e esquecemos que elas decorrem da relação de trabalho. E agora, debatendo a reforma trabalhista e previdenciária, isso fica muito evidente. Né? Então, quando a gente debate machismo, racismo, homofobia, xenofobia ou qualquer outra forma de opressão, ela é decorrente de uma relação de trabalho, da opressão que se dá na relação de trabalho, ou no máximo guarda com ela uma relação muito íntima. Mas não existe, do meu ponto de vista, relação de opressão no modelo capitalista, que não tem relação nenhuma com a contradição principal, que é a contradição capital-trabalho. E isso, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de reforma trabalhista, e já que a contradição capital-trabalho se coloca como uma contradição que gera outras opressões, né? E a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, ou a contra-reforma, a flexibilização trabalhista, ela se coloca como um forte instrumento de opressão que não vai se irradiar só para a questão trabalhista. A mulher negra, que não vai ter direito ao 13º salário ou às férias de 30 dias, que a gente vai ver depois o que vai acontecer com o negociado sobre esse lado, ela vai passar a ser mais oprimida do que a mulher que hoje tem direito ao 13º. O homem trabalhador vai sofrer com a reforma trabalhista mais do que o homem trabalhador antes da reforma trabalhista. Então, eu coloquei isso para a gente ver que o ataque aos direitos humanos vai ser incisivo, e a reforma trabalhista vai se irradiar para todas as outras formas de opressão. Para o machismo, para o racismo, para a homofobia, para a xenofobia e para todas as outras formas de opressão. Os haitianos que vieram para o Brasil nos últimos 5 anos já estão sofrendo resultados das reformas trabalhistas em curso. Uma xenofobia muito intensa em algumas cidades do Brasil. E a reforma trabalhista vai colocá-los ainda mais numa situação de opressão ainda maior. Ou seja, a reforma trabalhista vai se irradiar para todas as outras esferas de direitos humanos que a gente possa discutir, pelo fato da contradição capital-trabalho ser uma contradição central no sistema capitalista. A gente podia ficar discutindo essa questão da centralidade do trabalho por 2 dias, que é uma questão muito interessante, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Então eu tive que colecionar aqui os principais projetos de lei da reforma trabalhista, já para a gente entrar nesse assunto. Eu colecionei só 4 projetos de lei, mas existem mais de 10. Eu resolvi escolher esses por alguns motivos. Primeiro, porque são os que estão em discussão muito intensa no Congresso, já com comissões para a discussão deles e com muita possibilidade de passar. Então, por isso eu resolvi escolher esses 4 projetos de lei da reforma trabalhista para a gente discutir rapidamente hoje aqui. Tá? Vão ser só esses 4, mas não são só esses. Só para deixar claro, são muitos outros. Se alguém quiser depois me perguntar por e-mail, eu posso mandar um arquivo com todos. Mas eu resolvi que a gente, interessante pelo tempo, a gente discutir só esses aqui. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre o PLS 218 de 2016. Antes de falar sobre eles, eu esqueci de falar algo interessante, que é o seguinte: alguns desses projetos, por exemplo, o PLS 432 do Romero Jucá, que já estava no Congresso desde 2013, ele ganha muita força a partir de outubro do ano passado, por motivos óbvios. Né? Depois que a gente assistiu no Brasil a uma ruptura do processo democrático, um golpe de Estado que se instalou no ano passado, algumas dessas discussões que tinham dificuldade de caminhar, tiveram muito mais facilidade. Então, a alteração do conceito de trabalho escravo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente estava até conversando durante o almoço, né, que guarda uma relação muito próxima com o negociado sobre legislado, quer dizer, vamos mudar o conceito de trabalho escravo para a gente poder fazer, a gente vai discutir isso melhor depois, mas ele estava, desde 2013, no Congresso emperrado e não andava. É de autoria do Romero Jucá. Agora está no Congresso a todo vapor, essa discussão da alteração do conceito de trabalho escravo. Alguns outros, como o do contrato intermitente, entraram no ano passado já em pauta no Congresso Nacional. Então, só para a gente falar um pouco sobre o contrato intermitente, que é a jornada McDonald's. Hoje em dia, a legislação trabalhista brasileira prevê que é devido ao trabalhador a jornada de trabalho, o tempo à disposição. Então, se um trabalhador numa loja, num comércio, ficou ali o dia inteiro e não vendeu, ele vai receber um dia de trabalho.
Ainda que o empregador diga para ele, volta para sua casa e fica lá hoje, que a gente não vai conseguir vender, o empregado vai voltar para a casa dele, mas ele vai receber um dia de trabalho. Porque hoje a legislação brasileira prevê que o empregado tem direito de receber um tempo à disposição do empregador. O PLS 218, ele prevê outra coisa. Ele prevê que o empregador não vai precisar mais pagar o tempo à disposição. Ele vai precisar pagar o tempo efetivamente trabalhado. Anterior à CLT, é um retrocesso anterior à CLT. Isso, exatamente. E aí o que vai acontecer? O empregado, o apelido disso é jornada McDonald's, que usam muito nessa rede de fast food. E aí o empregado não vai trabalhar aquele dia, porque o empregador não precisa dele, mas ele também vai receber. Isso vai causar inevitavelmente redução de salário e desemprego, ao contrário do que o governo diz. O governo diz que esses quatro projetos de lei vão gerar 5 milhões de empregos. Eu não consegui entender de onde vem esse número. Esse projeto de lei vai causar principalmente para o trabalhador do comércio, do entretenimento, esse é um projeto de lei nefasto para o trabalhador desse setor. O segundo, que é o PLC 30 de 2015, que trata da terceirização irrestrita. O trabalhador que já sabe, no chão de fábrica, o efeito da terceirização. Só trouxe uns dados aqui para a gente acompanhar. Os salários mínimos, de acordo com o DIEESE, os salários dos trabalhadores terceirizados são aproximadamente 24% menores que os salários dos trabalhadores contratados de forma direta, 24% menores. Apesar deles trabalharem em média 3 horas a mais por semana. Já é menor. Além disso, o DIEESE prevê que a terceirização, do jeito que ela é aplicada hoje no Brasil, ela já retira do mercado de trabalho 889 mil empregos, de acordo com os dados do DIEESE. Ou seja, se os trabalhadores que hoje são contratados por empresa interposta a partir da terceirização fossem contratados de forma direta, a gente teria quase 1 milhão de empregos a mais no Brasil. Dados do Ministério do Trabalho, em fiscalizações na Petrobras, constataram que 80% dos acidentes com morte na Petrobras são acidentes ocasionados por trabalhadores terceirizados, porque as empresas terceiras têm menos dinheiro para investir em segurança do trabalho, para capacitação do trabalhador, para compra de equipamentos de proteção individual e coletivo, e submetem os trabalhadores a um excesso de jornada muito maior, e isso causa acidente. Então, são só alguns dados que a gente percebe a partir da terceirização. Só que hoje, o que a súmula 331 do TST prevê é que a terceirização ela pode existir no Brasil, apesar de muitas empresas desrespeitarem essa súmula na cara de pau, né? Mas o que a súmula prevê é que pode existir a terceirização desde que ela não seja na atividade fim. Por exemplo, se você tem uma escola privada, você não pode contratar os professores que vão trabalhar na sua escola como pessoas jurídicas. Eles são empregados da escola, porque a atividade fim da escola é dar aula, então eles têm que ser empregados da escola. Então, geralmente, a terceirização é utilizada para atividade meio, que é serviço de vigilância e limpeza, por exemplo. Né? Só que esse projeto de lei 30 de 2015 prevê uma terceirização irrestrita. Não precisa ter trava na terceirização. Não precisa ter limite para a terceirização. Não é terceirização na atividade fim mais. É a terceirização em qualquer atividade produtiva. Isso vai gerar um desemprego, vai gerar uma fábrica de acidentes monstruoso no Brasil. E, na verdade, a terceirização irrestrita é o início do fim da própria CLT. Se você, ao invés de contratar um empregado, eu já fiscalizei muitas empresas assim pelo Brasil afora, quando eu não estava na Móvel de Trabalho Estável, quando eu fiscalizava na regional. Para vocês terem uma ideia, eu vou só contar um caso rapidinho de um acidente de trabalho que eu analisei na construção civil. Já tive um acidente fatal na construção civil, o empregado estava limpando o ambiente de trabalho no dia seguinte, a sua jornada, antes de começar a trabalhar, e ele pisou no vão do elevador, no vão central do elevador, só que o vão central do elevador não estava protegido, tinha só uma tábua muito fina ali, ele caiu do 8º andar e morreu. E aí eu fui fazer análise de acidente e depois fui levar os autos de infração para a empresa. Eram muitos autos de infração, eram muitas multas.
Fui levar o auto de infração para a empresa, cheguei para entregar para o preposto da empresa, da empresa de construção civil, e o preposto disse o seguinte: não é para a gente que você tem que entregar a multa. Você tem que entregar a multa para a esposa dele. Eu disse: mas como que eu vou entregar para a esposa dele essa multa? Ele é empregado de vocês. Aí o preposto disse: não, ele era uma pessoa jurídica. Ele tinha uma empresa, a esposa dele tinha uma empresa, pessoa jurídica daqui. Ela era uma microempreendedora, ela tinha uma empresa de construção civil. Então quem vai pagar essas multas é a esposa dele, que estava lá chorando a morte do marido. É claro que a gente desconsiderou essa fraude, né? A gente desconsiderou essa fraude, ele teve mais um auto de infração por fraude ao vínculo, mais uma multa, e toda a multa foi aplicada para a empresa de construção civil. Mas com essa alteração agora, com a terceirização restrita, a gente não vai poder mais fazer isso. Porque se a esposa tiver aberto não tem mais freio na terceirização. Se a esposa tiver aberto uma empresa e ela for uma empresa e tiver contratado o marido dela e os dois forem empregados da construção civil, mesmo sendo atividade fim, não vai ter o que fazer. Eles vão continuar, eles vão ser empresários da construção civil. 2 pedreiros, 2 trabalhadores da construção civil vão ser empresários da construção civil. Nossa, Deus, eu queria que meu tempo aumentasse. Mas, se a terceirização restrita passar, o trabalhador vai ser o empregador. Ou seja, não tem mais férias, 13º, aviso prévio, salário mínimo, não tem mais intervalo de 1 hora para almoço, não tem intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, não tem direito trabalhista nenhum, porque ele é um empregador. Ele não tem mais direito, ele tem um dever, né? De tão bizarro que é esse. Esse é o fim da CLT, a terceirização restrita. A alteração do conceito de trabalho escravo não é o fim da CLT esse, mas eu acho ele o mais bizarro de todos esses 4 que eu colecionei aqui. O artigo 149 do Código Penal prevê 4 possibilidades de trabalho escravo, de caracterização do trabalho escravo no Brasil. São 4 possibilidades: trabalho degradante, jornada exaustiva, trabalho forçado e trabalho degradante, jornada exaustiva, trabalho forçado e restrição de liberdade de locomoção. São 4 possibilidades no artigo 149 do Código Penal. O que o Romero Jucá quer fazer com o PLS 432 é tirar 2 elementos da caracterização do trabalho escravo. Quer tirar a degradância, então trabalho degradante não vai mais ser trabalho escravo, e quer tirar a jornada exaustiva. Ele quer deixar para caracterizar o trabalho escravo apenas 2 elementos, que é o trabalho forçado e o fim de liberdade a restrição à liberdade de locomoção. Só isso vai ser trabalho escravo no Brasil. Nem no século XVIII era assim. No século XVIII, quando a gente viu como era o trabalho escravo na linha Ouro Preto e Mariana, no século XVIII, os trabalhadores não ficavam amarrados no pelourinho ou amarrados na senzala o dia inteiro. Eles não tinham uma restrição completa à liberdade de locomoção, não. O que obrigava a escravidão no século XVIII era uma dependência econômica e justificado por um aparato jurídico, mas era uma dependência econômica. O que o Romero Jucá quer fazer agora com esse PLS é obrigar que a caracterização do trabalho escravo hoje seja só trabalho forçado e restrição de liberdade de locomoção. Nem no século XVIII era assim. E outra coisa, além disso, esse projeto de lei prevê que para se caracterizar o trabalho escravo, vai precisar de ser uma coação física direta, que também no século XVIII não era assim. No século XVIII existia a figura do capitão do mato, que hoje foi substituída pela figura do gato na escravidão contemporânea. O empregador, o escravista do século XVIII, assim como o escravista contemporâneo, ele não vai pessoalmente obrigar o escravo a trabalhar, não. Ele não vai. Ele manda o gato. Só que o que esse projeto de lei prevê só vai poder ser caracterizada a escravidão se o empregador for pessoalmente, numa coação física direta, obrigar e submeter o trabalhador à escravidão. É impossível, é para não caracterizar mais trabalho escravo no Brasil. Né?
eles estão andando juntos, de mãos dadas, essas reformas todas andam muito juntas, né? Só para contar mais um caso rapidinho, porque eu entendo que jornada exaustiva seja trabalho escravo. A gente resgatou há uns 8 meses, mais ou menos, na região de Sinop, uma cidade do Mato Grosso do Sul, alguns trabalhadores, eram 28 trabalhadores. A gente resgatou da situação análoga de escravo só por jornada exaustiva. Os trabalhadores estavam trabalhando há 7 meses, de segunda a segunda, 17 horas por dia, em registro de ponto. Todas as outras horas do dia, 7 horas, ele dormia para trabalhar no dia. Isso há 7 meses, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Era a jornada exaustiva que caracterizou o trabalho escravo. Se alterar aqui, isso não vai ser mais trabalho escravo. Porque ele podia sair a hora que ele quisesse, ele não era trabalho forçado. No capitalismo atual, o trabalhador se dá ao luxo de não precisar obrigar o trabalhador. Ele pode abrir a porteira do trabalhador sair, porque tem um exército de 14 milhões esperando para entrar. Ele não precisa prender o trabalhador. Né? Então, o fato de não ser trabalho forçado ou restrição à liberdade de locomoção não descaracteriza o trabalho escravo. Né? Mas o que esse projeto de lei prevê é que vai ter que ser uma coação direta. Esse empregador era um grande silo de produção de grãos no Mato Grosso do Sul. O empregador nem no Brasil morava. Então, além de não ter uma coação direta, é claro que era só a jornada exaustiva que caracterizou a escravidão. Né? Os trabalhadores aí não podiam. Esses trabalhadores reclamavam muito pra gente, porque eles não podiam. Um trabalhador respondeu: faz 7 meses que eu não posso mais ir na minha igreja. O trabalhador é muito imediato do seu direito à religiosidade, à afetividade. Não tem direito mais à afetividade, não tem família, não tem relação sexual há 7 meses. Porque não tem força, não tem condição disso. Às 7 horas que sobra nem para alimentação, nem para tomar banho. Né? Precisa dormir. Então o trabalhador é reduzido à condição animal. E se essa reforma, se essa projeto de lei passa, isso não é mais considerado trabalho escravo. Né? E o PL 6787 de 2016, que casa com tudo isso e forma esse grande projeto de reforma trabalhista ou de modernização trabalhista que o ministro do Trabalho tem empregado por aí na mídia. Né? Ele prevê o contrato, ele amplia a possibilidade de trabalho temporário. Eu não vou poder falar sobre isso, queria falar, mas não vou poder, mas que também é uma grande perda para os trabalhadores, a ampliação do trabalho temporário, perda do direito de ao aviso prévio, a multa dos 40% da FGTS, nesse modelo de contrato, amplia a possibilidade do contrato por tempo parcial. Também não vou poder falar sobre isso, por causa do tempo, mas se vocês quiserem depois nas perguntas, perguntem sobre isso, que eu volto, vou ter o prazer de voltar e falar sobre cada ponto. Mas eu quero entender mais sobre o negociado sobre o legislado, que também se casa muito com a representação dos trabalhadores no local de trabalho. Junto com a terceirização restrita, o negociado sobre o legislado vem para dar o tapa final na CLT e acabar com a CLT mesmo. Porque o que prevê o negociado sobre o legislado? Hoje em dia já existe um negociado sobre o legislado. Se existe uma negociação coletiva que preveja mais direito para o trabalhador do que aquele piso previsto, o piso legal previsto, o negociado prevalece sobre o legislado. Né? Por exemplo, os bancários. Além dos 30 dias de férias, a negociação coletiva dos bancários prevê 5 dias a mais de abono por ano. Então, o negociado, nesse caso, prevalece sobre o legislado porque ele é mais benéfico ao trabalhador. O que eles querem prever é que o negociado sobre o legislado vai poder ser válido tanto em situações mais benéficas para o trabalhador, quanto em situações prejudiciais. E o ministro sempre diz isso, diz o seguinte: a gente quer incentivar o negociado sobre o legislado porque a gente quer que o trabalhador ganhe direito na negociação coletiva. Mentira! Se fosse para ganhar direito, não precisava ter a alteração. Se fosse para ter, já existe. O que eles querem é justamente o contrário, é justamente permitir a possibilidade de prejuízo. Porque se fosse para ganhar, não precisava reformar. Então, o que eles querem é um prejuízo na negociação coletiva. Então, e aí o ministro também fala: mas não são todos os aspectos que vão poder ser negociados vão poder ser ajustados por negociação coletiva, não. São só 13 pontos previstos no PL 6787. Só que são 13 pontos que abrangem a CLT toda. Ele diz o seguinte, também já ouvi ele falando: não vai poder negociar sobre questões de segurança e saúde. É o que ele diz. Mas vai poder negociar a jornada?
A jornada de trabalho e o salário, que são os dois pontos principais do negociado sobre o legislado, refletem diretamente na questão de segurança e saúde. As análises de acidente que eu fiz, eu tenho feito só autorização de trabalho há 5 anos, todo ano eu faço uma análise de acidente, eu nunca fiz uma análise de acidente, que não tivesse a ver com jornada. Talvez não jornada naquele mesmo dia, mas jornada acumulada da semana anterior, jornada do intervalo intra-jornada do dia anterior, da semana anterior, e sempre tem a ver o acidente de trabalho com a jornada. Aí ele diz, não vamos mexer em segurança e saúde não, mas vai mexer na jornada? Né? Então são 13 pontos, só para passar rápido, porque eu não vou poder falar sobre todos eles também. Mas ó, o negociado sobre o legislado vai poder alterar direito de férias. O negociado sobre o legislado vai poder alterar a jornada, que hoje o limite, existem 2 limites para a jornada de trabalho. O limite diário de 8 horas diárias, com 2 horas deveriam ser extraordinárias, mas um limite de 8 horas e o limite de 44 horas semanais. São dois limites para a jornada que a gente tem hoje. O limite que a negociação coletiva vai precisar observar é apenas um limite mensal de 220 horas, só. Então não tem limite diário e não tem limite semanal para a jornada de trabalho mais, a partir da negociação coletiva. Em acordo coletivo, o empregador e o empregado vão poder negociar qualquer jornada de trabalho, desde que ela seja no máximo 220 horas mensais. Que é um absurdo, né? A gente vai ver jornada de trabalho de 12 horas, a gente vai ver jornada de trabalho de 14 horas. Vai ser um absurdo completo. As horas em itinerary, que hoje são pagas, o horário de deslocamento do trabalho, casa, quando em algumas condições, local de difícil acesso, não servido por transporte público e transporte oferecido pelo empregador, nesses casos, a jornada de deslocamento é computada na jornada de trabalho. Nossa, está no fim. É computada na jornada de trabalho. Com a negociação com o acordo coletivo, se passar com o PL 6787, ele pode negociar e abrir mão das horas emitidas. A adesão, esse também é nefasto, esse aspecto da 6787. A adesão ao programa de seguro-emprego, como é hoje? Em momentos de crise, em negociação coletiva, o trabalhador pode abrir mão de 30% do seu salário por uma redução de 30% da jornada. Isso pode ser feito em negociação coletiva. E ainda assim, o empregador, como se fosse muito bonzinho, ele tem direito a receber auxílio do FAT, que é o Fundo de Amparo ao trabalhador, mas que vai para o empregador nesse caso. Só que existe um limite. O limite é o salário mínimo. Ele pode negociar redução de 30% da jornada e redução de 30% do salário com o piso do salário mínimo, nunca abaixo do salário mínimo. Esse PL 6787 tira o piso do salário mínimo. Então o trabalhador vai poder negociar redução de jornada, redução de salário com valor abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. Banco de horas, o banco de horas vai poder ser completamente negociado por acordo coletivo. O que acontece hoje? Existe um limite também no banco de horas. O banco de horas é péssimo, é terrível. O trabalhador odeia o banco de horas. Mas existe um limite, que é o quê? O banco de horas tem que respeitar a jornada diária, de 8 horas por dia, mais 2 horas extras, e 44 horas semanais, e tem que respeitar o limite de 1 ano para compensação do banco de horas. Não existe mais esses limites. Nem no diário e nem no ano de compensação. O empregador pode esfolar o trabalhador com 12 horas por dia, todos os dias, por 1 ano, depois ele vai ter a vida inteira para compensar. Ele não tem mais limite anual de compensação de banco de horas com essa reforma. É o caos e a barbárie. É o caos e a barbárie essa reforma trabalhista. Pode negociar o trabalho remoto, pode negociar o registro de jornada. A CLT hoje prevê que empresas com mais de 10 empregados tem que ter o registro de jornada para fiscalização do trabalho e depois o trabalhador usar esse registro na Justiça do Trabalho. Esse PL prevê que ele pode, em negociação coletiva, negociar a respeito do registro de jornada. O que é um absurdo. Daqui a empresa de 100 empregados, que não vai registrar a jornada do trabalhador, né? Porque não vai ter obrigação. Se isso for acordado em negociação coletiva, ela não vai registrar mais a jornada do trabalhador, depois não vai poder recorrer à Justiça do Trabalho, depois a fiscalização do trabalho, quando chegar lá, não vai ter como fiscalizar isso. Né? É um incentivo. E a última coisa sobre o PL ainda. Aí o negociado sobre o legislado, o ministro fala o seguinte: não, mas negociado sobre o legislado a gente vai incentivar o movimento sindical, porque a gente vai dar poder para os sindicatos. Ora,
direitos mínimos nem o próprio trabalhador pode abrir mão, nem o seu sindicato. Mas são os mesmos grupos que a vida inteira detonaram o movimento sindical, falaram mal do movimento sindical, agora dizem que querem incentivar o movimento sindical. É muito estranho, né? Mas a prova de que não querem sabe o quê? No PL 6787 existe uma previsão, não tem um negociado sobre esse lado, que dá a impressão de que vai fortalecer o sindicato, mas não vai. Mas para enfraquecer o sindicato mesmo, sabe o que eles inserem no mesmo projeto de lei? Eles inserem a figura da representação dos trabalhadores por local de trabalho. Eles fazem o seguinte: vai ter um representante a cada 200 empregados no local de trabalho que nem precisa ser filiado ao sindicato. E esse representante vai atuar inclusive nas mesas, eu vou terminar já, mas inclusive nas mesas de negociação coletiva. Eu só dei para vocês o que o próprio Ministério do Trabalho, na exposição de motivos desse projeto de lei, escreve, sem pudor nenhum, na exposição de motivos desse projeto de lei, sobre a representação dos trabalhadores por local de trabalho. Ele diz o seguinte: exposição de motivos desse PL, Ministério do Trabalho. O representante dos trabalhadores no local de trabalho deverá atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa. Olha agora. Inclusive os referentes ao pagamento das verbas trabalhistas periódicas, ou seja, salário, que o representante do trabalhador do local de trabalho vai poder negociar. Pagamento de verbas trabalhistas periódicas e rescisórias, bem como participar da mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho com a empresa. Na verdade, ele quer fazer o quê? Ele quer colocar para o sindicato negociar sobre a legislação, inclusive abaixo do piso legal, e ao mesmo tempo enfraquece o sindicato. Coloca um sindicato fraco para negociar pelo empregado. A estratégia é clara do governo aqui com essa reforma trabalhista. É muito clara. E só para a gente terminar, eu ia agora falar rapidamente sobre só para a gente falar rapidinho sobre os efeitos dela. Primeiro, a redução dos direitos, isso ficou muito claro aqui, né? O desemprego vai aumentar em todos os pontos, em todos os projetos de lei de discussão no Congresso, é para aumento do desemprego, tanto na terceirização, em todos eles. O incentivo à escravidão contemporânea, com a flexibilização do conceito de trabalho escravo, o enfraquecimento dos sindicatos, com representante dos trabalhadores por empresa, que nem sindicalizado precisa ser, que vai participar das mesas de negociação coletiva, o aumento do número de acidentes de trabalho, o aumento excessivo da jornada de trabalho, a gente não pode falar isso, mas vai existir um aumento excessivo da jornada de trabalho em todos os pontos da reforma trabalhista. Isso vai gerar inevitavelmente aumento do número de acidentes de trabalho. Um retrocesso social, porque quando o ministro diz que ele quer incentivar a modernização trabalhista, ele está mentindo. Modernização trabalhista seria reduzir a jornada de trabalho diária para 6 horas, como é na França. Isso ia ser modernização, isso ia gerar emprego, isso ia diminuir o desemprego, né? Agora o que eles querem fazer vai aumentar o desemprego e vai gerar um retrocesso social, não modernização. E a precarização da vida do trabalhador. Para finalizar, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, mas não vai dar tempo. Porque não é só a precarização da vida, é a precarização do fim da vida. É a precarização completa, a precarização do trabalho e a precarização do não trabalho. A gente ia apresentar aqui como vai ficar, como é hoje e como vai ser em cada ponto da reforma da Previdência. Mas meu tempo acabou, não vai dar. Mas a gente pode marcar outro dia. Você me pergunta, faça essa pergunta, como é e como vai ficar? Aí eu volto nesse slide aqui. Mas só para finalizar mesmo agora, também a falácia que é o déficit da Previdência. Não existe déficit da Previdência. Os auditores fiscais da Receita, os auditores fiscais da Previdência, que agora estão na Receita, demonstraram por que não existe o déficit da Previdência. É outro aspecto que também a gente tem que discutir, mas isso aí a gente tem acesso, né, nas mídias, nas redes sociais. É uma falácia completa. Na verdade, a Previdência é superavitável, né? Ainda mais se eles não fizessem a desvinculação de receitas da União, se eles não dessem essas isenções milionárias, se não existissem essas fraudes que tem na Previdência, ela seria mais ainda superavitável. Agora, só para a gente finalizar, falando da reforma da Previdência,
vai ser mais afetado na reforma da Previdência? Sem dúvida vão ser as mulheres, especialmente as trabalhadoras rurais. Só vou dar um exemplo aqui. Uma trabalhadora, filha da classe trabalhadora, que tenha começado a trabalhar com 18 anos e hoje tenha 44 anos, ela já tem 26 anos de contribuição, certo? Começou aos 18, contribuiu 26 e hoje tem 44. Faltavam 4 anos para ela se aposentar antes da reforma da Previdência, porque ela se aposentaria com 30 anos. Sabe quantos anos vão faltar agora? 21. Sabe por que 21? Porque agora tem uma idade mínima de 65 anos para a mulher. E ela tem 44 e só vai se aposentar com 65. Essa mulher, filha da classe trabalhadora, que começou a trabalhar com 18 anos e já contribuiu 26 anos, e faltavam 4 anos para ela se aposentar, ela vai ter que trabalhar 21 ao invés de 4. E agora a gente está levando em consideração, esse não é um exemplo extremado não. Eu já falei isso para alguns colegas, eles falaram, mas você usou um exemplo extremado. Não é, sabe por que não é um exemplo extremado? Porque eu usei o exemplo de uma mulher que nunca ficou desempregada, de uma mulher que não sofreu da informalidade, uma mulher que começou a trabalhar aos 18 e ininterruptamente foi até os 44. O que não é o caso da grande maioria das mulheres brasileiras. Então não é um exemplo extremado. Essa mulher que está numa situação bastante, entre aspas, privilegiada com relação a muitas mulheres, a grande maioria das mulheres brasileiras, ela teria que trabalhar 4. Com essa reforma da Previdência, ela vai trabalhar 21. É para a gente perceber o absurdo que é essa reforma da Previdência. Então, só para a gente finalizar, eu ia falar um pouco sobre... Nossa, eu falar sobre um monte de coisa. Mas eu ia responder essa questão do quem controla o judiciário, não deu para falar. E eu ia falar também sobre responder bem a esse tema que me foi proposto, que é o seguinte: os poderes da República e os ataques ao direito humano, ao trabalho e à aposentadoria. São ataques completos ao direito humano, ao trabalho e à aposentadoria, principalmente aos filhos da classe trabalhadora, principalmente aos trabalhadores, às trabalhadoras rurais, aos professores e às mulheres. Era só isso, muito obrigado. Se vocês quiserem me chamar outras vezes para a gente discutir cada tema desse, vai ser um prazer, eu venho. A gente vai ter agora está aberto para as intervenções do auditório. Vou marcar bonitinho 3 minutos e peço para falar e depois a gente volta 10 minutos para cada um poder responder. Então vamos fazer esse afio do povo no estudante. Quem quiser falar? Boa tarde, colegas. Só para agradecer a todos os palestrantes que foram ótimos nas palestras e ilustrar a palestra da doutora Luciana, né? Eu vivi a situação de mães órfãs, né? Em 97, assim que eu assumi o mandato do Conselho Tutelar, um casal que o pai era usuário moderado de álcool e a mãe sem discernimento vital. Recebendo uma denúncia, tinha uma criança que tinha 9 dias sem tomar um banho. Aí fomos averiguar a verdade, ela estava um palitinho, não alimentava. Aí informamos a juiz da infância e o promotor, e no dia seguinte saiu um ofício que diz que procurássemos uma família dos parentes da criança, né, mais próximo que tivesse a função material, moral da cuidar dela. Encontramos, informamos, aí saiu mandado buscar a criança na casa desse casal, levado os tios, né? 3 anos e meio depois, outra criança, o juiz já sabendo da situação, colocou em adoção. O casal não tinha melhorado nada, né? Já colocou em adoção, então assim, essa situação que agora você está falando já existe há muito tempo, né? Só apenas para ilustrar essa situação que você colocou aqui, muito interessante. Eu queria ver como é que o magistrado pensa em relação à situação. Por exemplo, o governo coloca a sociedade para cuidar de atividades que deveriam ser fins dele. Por exemplo, atividades
atividade social. A gente fica aí, eu trabalho no grupo de serviço, poucos dias desses. O pessoal lá, gente, nós temos que ajudar lá, porque eu fui lá na casa, lá tem 5 crianças, todo mundo sem roupa, sentado no chão, e a mulher está grávida, bebendo e fumando, etc, etc. Então nós temos que ajudar e tal. Eu fico pé da vida, quando uma mulher tem 2 filhos, que seja 18, 20, não sei, faz cesárea e fala assim para o médico, olha, eu quero fazer a ligação, porque eu não tenho condições mais de ter filhos. Como é que... Aí o médico fala, não, porque a lei, a ética não me permite. Aí teve pessoas, então, inclusive, querendo entrar judicialmente para poder ter esse direito de fazer a ligação e não ter mais filhos, porque as condições talvez não prescreve ajuda nesse sentido. Inclusive, a minha irmã trabalha em posto de saúde. Eu falei assim, com relação a tem um monte de camisinha, um monte de anticoncepcional, etc. Ela fala o seguinte, que as mulheres chegam lá pedindo anticoncepcionais. E mesmo assim, às vezes nem tomam direito. Então, quer dizer, o que eu estou querendo com tudo isso? Joga nas costas da gente, sociedade, cuidado com uma fazenda que é do governo, igual ele questionou ali, tem 43 milhões de pessoas querendo entrar, então quer dizer, teoricamente isso aí talvez é um grande grupo corporativo que queira, que tem mais pobreza possível, mais pessoas para poder entrar nesse mercado, então, e que tenha mais violência, que tenha mais criminalidade, e inclusive isso gera muito emprego, muito lucro para muita gente, que a gente vê aí que pessoas pobres elas têm a tendência de cair nessas situações. Então, e como o juiz, como o judiciário poderia, ele está respaldado, já que é o meu entre aspas, como ele está respaldado nesse sentido de decidir futuros nesse sentido. Bom, eu queria perguntar aqui, Lucas, com relação à lista de trabalho escravo, que foi proibida agora pelo ministro Gama, né? E que quase chegou ao Supremo Tribunal Federal também, né? Quer dizer, mas ele chegou um outro também, péssimo aí. E daí que eu queria que você comentasse essa questão da proibição da lista em meio a um projeto absurdo como esse aí, 432/2013. E no caso aqui da Cristiana, eu ouvi no rádio, então, assim, eu queria que você comentasse, se você corrija isso, eu ouvi no rádio uma iniciativa da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, que parece que está incentivando a adoção de criança, apadrinhamento, adoção, o apadrinhamento acaba gerando uma adoção de pessoas fora do perfil, porque até pela estatística que você projetou aqui, se não me engano, da revista Crescer, 79% só quer adotar a criança de 1 a 3. Mas segundo o que eu ouvi, a campanha é exatamente, eles fazem uma visita, um apadrinhamento, e as pessoas mudam o perfil. Queria adotar de 1 a 3, passa a adotar um adolescente, uma coisa assim. Então, ouvindo assim, no primeiro momento, me passou a ideia de que é um projeto interessante. Mas como, né, a gente tem que ter um certo cuidado, conhecer melhor, então como você está lá, eu queria que você pudesse, se possível, comentar um pouco desse projeto. Boa tarde, primeiro a oportunidade por falar para a gente do trabalho realizado. O mais que fala do CNJ ainda sou professor. Eu era coordenadora da federação, mais morava em Brasília quando começou o CNJ. E aquela primeira turma do CNJ, a gente tinha aula, a gente aprendia com aqueles conselheiros. Hoje a gente vai lá e aprende. Agora, por quê? Porque começou tanto assim politicagem, na escolha dos conselheiros, que é difícil. Agora, sinceramente, o CNJ ainda é um desabafo dos advogados. Porque assim, como eu estou falando, estou sincera, não tem que falar que é só juiz, que todos os juízes são, não. E, graças a Deus, são poucos juízes que não prestam, são poucos advogados que não prestam, são poucos servidores preguiçosos e que enrolam e
faz cada coisa que quando era presidente do sindicato eu ficava horrorizado, que tinha que defender os indefensáveis. Entendeu? Mas então o que acontece? Eu ainda acho que o CNJ ainda faz muito o seu trabalho. Porque quantos advogados desabafam que o juiz faz, você tem certeza disso, que tem cada juiz, que eu não sei por que eles não fazem, devia fazer teste vocacional e teste de coisa para poder saber. Porque infelizmente, juiz e médico definem quem vive e definem quem ganha. Eles fazem o papel de Deus até aqueles que não querem ser Deus, porque define a nossa vida. Então o CNJ, eu queria que você olhasse esse valor que ainda existe. Os advogados, é como se fosse os juízes, é como se não fosse um para um pouquinho, você é Deus total, você só é Deus para decidir o destino do mundo. Naturalmente, a questão da mulher e a vontade, e aí, sobre o comentário da Josi Cristianos, assim como você falou, tem uma fila muito grande lá fora que favorece a precarização do trabalho. Né? Assim também é uma falácia que existe que se uma mãe não quer, tem quem quer. Então, vocês são muito grande na questão do outro ponto ali da orfandade das mães. Então, assim, coloca muito preconceito contra a pobreza, de que às vezes, quando tem os casos e casos, né? Então, coloca assim, se não quer, tem essa frase, quem quer, quem queira. Essa coisa é pra gente que é pobre, tem que trabalhar de qualquer jeito, porque se a gente não quiser, vem no exército lá fora, se empregar. Então, é isso. Eu ouvi mais sobre a reforma do prefeito. Fiz uma pergunta para o Lucas, né? Não existiria uma regra de transição? Gostaria que você falasse sobre isso, porque você citou um exemplo de uma mulher prestes a se aposentar, né? Se a regra não abrange. Boa tarde. O Lucas vem trazendo várias coisas sobre a reforma, sobre as reformas que esse Constitucional traz, sobre as pessoas que estão dependentes, químicas, adoecidas, porque isso é um adoecimento, e é um adoecimento também construído socialmente, e que traz para a gente, enquanto senso comum, a criminalização, o reforço da criminalização dessas pessoas, como se elas não pudessem ter essas crianças e ter essas, e a gente julga que ter essas crianças e o ato de não cuidar não tem uma relação de afetividade. Muito pelo contrário, mostrando que as mães adoecem mais quando essas crianças são retiradas dela. E tem centros de referências e deveria ter, porque com a Secretaria da Mulher dos governos anteriores, para criar centros e casos de referência das mulheres e até mesmo para esse tipo de tratamento. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos a invasão da polícia, que era no batalhão da Entradas, onde que ali seria o centro de referência da Casa da Mulher Brasileira, até mesmo para atender esse tipo de caso, né? E aí eu quero que o Lucas e o Cristiano discutam como as duas reformas aumentam a criminalização da classe trabalhadora e da classe trabalhadora mais empobrecida, porque criminaliza ainda mais as pessoas que estão em trajetória de vida na rua e quem ainda está na informalidade, que também trabalha, tem que penalizar completamente. E dentro disso, ainda mais as mulheres, e principalmente as mulheres negras. Dentro do conjunto das mulheres negras, que representam a maioria da classe das mulheres que trabalham ainda no trabalho doméstico, tem 2 anos, simplesmente, que a gente conseguiu uma legislação para ampliar o direito dessas mulheres. Com a terceirização e os negociados sobre as legisladas, as mulheres em maioria branca, que contratam o serviço nosso das mulheres negras, seremos ainda mais penalizados. Com a relação capital-trabalho, onde você tem racismo, machismo, xenofobia, amplia todas essas discussões que a gente está conseguindo derrotá-las e ampliar para a discussão de direito. Então, eu quero que você coloque um pouco disso e também
presença da reforma da Previdência, que atinge a educação casada com a lei 726 da reforma do ensino médio, que diz que agora há um notório saber. Qualquer pessoa pode ir para as escolas dar aula. Quando pode dar aula, é a terceirização do trabalho, da docência, trazendo a discussão que nós vimos anteriormente na parte da manhã, da escola sem partido e tantas outras relacionadas a ele. Queria só fazer algumas observações, rapidamente. A primeira é sobre o filho do Gander, né? Filho do Gander, que chama Gander Filho, né? Esse Gander Filho, me parece que em conluio com o atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Gander Filho do Gander. Filho do Gander, Gander Filho, como é que chama? E Rodrigo Maia. Rodrigo Maia observou, fez uma colocação, né, até estapafúrdia, dizendo que a necessidade da justiça do trabalho. Eu, se fosse servidor do Ministério do Trabalho e Emprego, diria, bom, por decorrência, já que a Justiça do Trabalho é desnecessária, o Ministério do Trabalho e Emprego mais desnecessário ainda. Então, um alerta, fica esse alerta para que vocês se mobilizem, porque é quase que um decorrente do outro, né? E pode ter esse efeito reflexo, né? E parece que isso tudo é uma conspiração, se você não, mas isso não é teoria da conspiração, não, é prática da conspiração mesmo. Tá? Toda essa colocação que eu pessoalmente acredito que venha de fora para dentro do país, com uma sinalização muito forte da Secretaria de Estado norte-americana, de alguns países da Europa, Alemanha, França, Reino Unido, será? Ou Estados Unidos, não sei, e outros países da Europa que são centrais, né, ao capitalismo. E principalmente a mobilização toda dos agentes financistas, né, que estão refletidas aí no mercado da previdência privada, né, talvez dos seguros também, securitários, né, que já está, eu acredito que até já está privatizado, né, o Instituto de Seguros já é uma empresa privada. E por aí vai. Então, eu acho que isso tudo é a prática da conspiração mesmo, né? E, digamos assim, o corolário disso é o Michel. Doutora Cristina, é o seguinte, eu não sei se eu não compreendi ou não responder com relação assim, o juiz tem que ser penalizado por ele salvar uma criança de uma situação previsível, talvez de uma má educação, assim. Porque parece que está sendo que deve ser ele é só um modelo doriano. Mas eu acho que está havendo uma situação previsível, eu acho que também não pode ser penalizado. Eu não sei se eu não compreendi ou não estava concordando. Gente, eu também estou inscrita. Então, eu acho que a palestra do Lucas, assim, ela mostra que a gente está diante de um projeto de desmonte do Estado brasileiro completamente, né? Nosso primeiro que encontrou no judiciário foi até uma colega nossa também que veio falar sobre o tema da PEC 55, né? Que na época era a PEC 241 e ela veio falar sobre o PLS 247 também, a Maria da Glória. Nosso primeiro, quem controla, a gente estava tratando desse congelamento dos recursos públicos por 20 anos. E já passou, gente. Nós estamos no quarto, quem controla, tem 6 meses o primeiro, e já passou. E agora nós estamos discutindo aqui a reforma previdenciária, trabalhista, e eu espero que, sei lá, no quinto, no sexto, quem controla, a gente já não tenha sido atropelado por eles e estejamos aí frente a novos projetos. Eu espero. Mas a gente
sabe que o prognóstico não é bom. E o que a PEC 55, né, que agora é a Emenda Constitucional 95? A diminuição do orçamento, vai diminuir o orçamento público para o serviço público, vai diminuir o orçamento para o judiciário. E se a gente já está falando de um judiciário que não é permeável aos assuntos da sociedade, aos interesses do povo, imagina um judiciário sem dinheiro, que mais difícil ainda vai ficar essa questão da prestação jurisdicional. E o dinheiro que vier para o judiciário, a gente não precisa ter dúvida, ele não vai para a prestação jurisdicional, ele não vai para os servidores. O que vier vai sim para a Cristiane e para os colegas dela. Então, os projetos que estão em curso é isso, né? Agora a reforma trabalhista. Nós vamos acabar com a CLT. Por que a gente acaba com a CLT? Acaba com a Justiça do Trabalho. O Rodrigo Maia já falou isso expressamente. Ele já deu demonstrações. Quando ele foi relator da lei orçamentária de 2016, ele já deu demonstrações de que é isso mesmo que ele quer acabar com a Justiça do Trabalho, ele quer enfraquecer o judiciário como um todo e acabar com a Justiça do Trabalho. E aí é isso, acaba com a CLT, acaba com a Justiça do Trabalho, acaba com os nossos postos aqui, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras representadas pelo Citraeng, e vai com certeza afetar os trabalhadores e as trabalhadoras do judiciário estadual também. E a gente também não precisa se enganar, o ataque agora é contra os trabalhadores seletistas, mas logo vai... A reforma da Previdência já né, contra os estatutários também, mas a gente, falando de legislação em relação à jornada, isso também logo vem para os estatutários, eu não tenho dúvida disso. E aí, meu tempo está acabando, você está me roubando. Eu queria que o Lucas falasse dessa coisa da lista suja do trabalho escravo do Ives Ganda, sobre a perspectiva da captura mesmo do Poder Judiciário, né? Tudo isso que foi falado nas palestras que te antecederam. E uma dúvida que eu fiquei, se há algum recorte de gênero e de raça, nas pessoas que quando você vai aí no resgate, né, na operação nova de resgate, se você conseguiria fazer esse recorte. Quem são os maiores resgatados, digamos assim, né? Pode, tá. A gente tem até 4h30 para Quando falou da reforma, é da área FII. Porque quando entrou, que já foi, né, até passou por unanimidade na Câmara, a reforma, a terceirização. Por que houve que estava os trabalhadores nesse momento? Porque quando estava no Senado, os próprios senadores perguntaram por que permitiu passar por unanimidade na Câmara. Então, lá eles conseguiram que a área aqui no serviço da administração direta não fosse afetada. Se isso ainda continua, se vai também acabar abrangendo. Lucas, fica chamar a atenção do Citraeng aqui, né? Um seminário somente sobre essa reforma da Previdência. Está pegando, viu? Eu tenho um desacordo com você, Lucas, quando você falou sobre trabalhar até 49 para aposentar. O desacordo vai ser naquela famosa pegadinha. O IBGE a cada 10 anos faz aquela avaliação e fala sobre a expectativa de vida. E existe na própria lei, na própria proposta fala que aumentou X, trabalha assim. Então, na realidade, nós não temos mais aqueles 40 e 90, né? Você tem contribuição pelo menos 25, hoje é o mínimo. Então, quer dizer, tem uma pegadinha, e daqui para frente não precisa mais da mesma reforma, né? Isso passando por renda. Você trabalha um pouquinho mais nisso, e o tema que eu gostaria de tocar é que você realmente. A gente nós estamos podendo sobre uma déficit, eu vou deixar um pouquinho mais claro para o pessoal falar sobre, quando fala sobre déficit, mas você trabalha em cima da contribuição que fala que a 190 até 200, né, onde fala a contribuição, na realidade não é previdência, seguridade social. Tá legal? Vou só dar um explanamento para o pessoal. Porque é só isso. Valeu, obrigado. Bom, eu só queria, aí porque eu não fiz ainda aqui uma sugestão para
principalmente aqui o pessoal representante sindical, e é porque a gente está vendo que a situação dessas chamadas reformas são, na verdade, destruições, né? Estão realmente demolindo todo o sistema, e a gente está discutindo hoje aqui direitos humanos, e no sentido da pessoa ter direito de se desenvolver como ser humano, ter qualidade de vida, ter dignidade, e essas reformas vêm tirar completamente a mínima dignidade que a gente poderia ter. E tem os famosos jantares do Temer, né? Quando teve aí a PEC dos gastos, teve aquela questão de tentar entrar com emenda para, pelo menos, com relação à saúde e educação, manter. Então o pessoal falava, não, isso aqui, essa PEC dos gastos, isso aqui é um bode na sala, não é isso? Então, mas vai ter alguma emenda, e não teve emenda nenhuma. Teve foram os jantares do Temer com o nosso dinheiro, não é isso? E aí, naqueles jantares, eles não só comem caviar e grandes vinhos famosos, mas eles têm uma troca de barganha também, de direção de grandes situações, empresas estatais, etc. E por causa dessas benesses, eles votam em prol, a favor do governo. Então, se os deputados não tiverem algum receio, alguma perda, porque o ganho está tendo demais com as promessas do Temer e com os conchavos que o Temer está fazendo, está conseguindo dialogar. Agora, se ele não souber que ele não vai se eleger em 2018, se ele não ficar claro isso para ele, se reeleger, ele vai votar a favor do governo. Então, estou querendo aqui conclamar as entidades públicas, além das... Existem frentes contra a reforma da Previdência, frentes contra a reforma trabalhista, e a Tatiana chamou a atenção, você não pode falar reforma, você tem que falar perda de direito, senão a pessoa pensa que é para melhorar, que reforma é para melhorar. Então você tem que falar perda. Então aí seria o seguinte, da gente convocar o trabalhador para ele saber o que ele vai fazer. Porque a gente tem ido à Praça 7 falar da reforma, e a pessoa fala, você vai perder isso e aquilo, vai trabalhar 49 anos, vai mudar isso e tal. Mas e aí, o que eu posso fazer? A pessoa não tem muita instrução, não sabe o que eu posso fazer. Pega o telefone aqui agora, você vai ligar, telefonar para os 53 deputados de Minas Gerais, representantes, vamos controlar esses telefonados, cada entidade coloca aí, sei lá, 10, 15, 20 telefones celulares à disposição, a gente organiza ali na Praça 7 um instante, vai ligando o pessoal e vai marcando quantos telefonemas nós temos para lá. É telefone, é Twitter, é Facebook, é para incomodar mesmo. O deputado saber, você, se votar na retirada desses direitos todos que foram com muita luta conquistados na Constituição de 88, você vai deixar de existir. Aliás, só para finalizar, tem deputado dizendo que a Justiça do Trabalho, que é a justiça que mais, muitas vezes, faz valer os direitos humanos e a cidadania, que não devia existir. Eu já acho que tem deputado que devia existir. Então vamos colocar isso aí. Vou passar para a Sandra que se desligue, aí encerra a rodada de falas e a gente volta para as práticas. Na verdade, eu acho que parece uma proposta de caminhamento, é o seguinte, na linha que a Juliana falou, eu discuti, talvez eu me considerando uma expert já na PEC 55, fugir das bombas, dos gases lacrimogêneos, e assisti uma reforma passar. Quando a gente ficava discutindo, ela passou. Digamos assim, né, o tempo que a gente levou para alertar a base. Depois, então o que eu acho? Eu hoje vim aqui, quando você fala quem controla o judiciário, vocês já sabem aí da história, não preciso contar, né, que é dos processos de divulgar o que o próprio site de transparência que a lei fala de divulgar, é o que eu estou passando, deve ter oportunidade para poder chegar lá, discutir bem esse caso, mais ainda dos 10 servidores que estão sendo processados, por só compartilhar a matéria da revista Época, eles estão sendo processados, e a comissão, que até então era formada também por servidores, a comissão processante, ela agora foi alterada e a processão vai ser só de juízes que vão julgar os 10 servidores que compartilharam a informação sobre o que o juiz, né, presidente, recebeu. Aí eu pensei nisso, mas aí a gente ainda vai ter um tempinho para discutir isso e eu espero contar com o apoio de todos os sindicatos, né, para a gente discutir. Mas quando o Lucas se coloca à disposição de discutir mais amplamente a reforma trabalhista e a reforma previdenciária,
E eu acho que todo sindicato está participando de tanto seminário, a gente vê pouca gente. Isso é triste, isso é ruim. Nós estamos com dificuldade de mobilizar nossas bases. A gente tem que assumir isso. Não sei por que nós estamos. E talvez é porque a gente não está tão apto, igual ele chega e fala assim, fala coisas de uma forma, com um domínio e com conhecimento, que a gente fala assim, dessa forma, se a gente falasse, eles entenderiam melhor. As pessoas que estão com dificuldade de se mover. Então, a minha proposta de encaminhamento seria no sentido de que a gente fizesse um seminário específico para tratar das reformas, porque o governo tem pressa e nós não estamos dando conta de competir com a Globo, com a mídia, que está estimulando, né, a sociedade a acreditar e a fortalecer. Então, a gente precisa de ser para onde? Proposta. A gente fazer um seminário específico da reforma trabalhista e previdenciária, com transmissão online para nossas bases, porque aí aqueles que estão muito longe, eles podem assistir a esse, no caso, igual no nosso caso, nós estamos em 296 comarcas, aí tem gente aqui a 800, 600 quilômetros, que poderia assistir de lá, e eu acho que aí a gente ganha gente, ganha colegas, ganha né, parceiros, para nos ajudar nesse trabalho que o Robert propôs, que é da gente, cada um na sua cidade, fazer isso também, quando a gente entende melhor, né? Porque se a gente não fizer isso para ontem, e aí, aproveitando as entidades que estão aqui, já que nós fizemos esse seminário de forma parceira, a gente já vai fazer, tirar uma data rápida, aproveitando que o Lucas se dispôs, para a gente fazer isso. Porque senão nós vamos estar, daqui a pouco, discutindo um outro tipo, né? Alguma coisa, se é que a gente vai ter algo para discutir. Né? Porque relacionado ao trabalho, eu penso que vai faltar capacidade. Então, propor nisso, que a gente já tirasse uma data urgente com as entidades, fazendo esse debate com transmissão online para o pessoal assistir, quem não pode vir, também o debate. Boa tarde. Eu queria pedir o Lucas para falar um pouco a respeito de quando ele falou, detalhar mais, terceirização retira empregos. E outra coisa, eu queria também perguntar o que ele acha qual a sugestão da organização dos trabalhadores terceirizados. Aqui em Belo Horizonte tem alguns sindicatos que assumiram na base os terceirizados, e eu queria que ele opinasse a respeito do parecer dele, porque eu fico pensando se é a melhor forma de estar a organização dos trabalhadores junto com aqueles trabalhadores que não são, né? Só isso. Então vamos voltar para a mesa, Lucas e Cris. Aí eu acho que vocês dois podiam compor a mesa mesmo e aí Lucas fala 10 minutos para a gente fechar com uma voz feminina aqui da Cris. E Lucas, eu tenho uma notícia para você, a Cris tem voo, não pode mas a gente vai seguir a sugestão da Sandra e você vai voltar para falar pra gente. E ó, gente, ele só passou na faculdade porque a Roberta, nossa amiga, está ali no fundo, passou cola a faculdade inteira para ele. Faz tchau aí, Roberta. Agradecer aqui. Agradecer algumas vezes. Por isso que ele passou. Mas vai lá, a lista suja. Quando acabar o tempo, acabou, né? Fazer o quê? A lista suja, durante esses 20 anos de existência da lista suja de trabalho escravo, ela foi suspensa 2 vezes. Então eu vou falar só sobre a última suspensão dela, que é a que está vigente até hoje, tá? Em dezembro do ano passado, mais precisamente dia 5 de dezembro, o ministro do Trabalho se recusou a cumprir uma decisão judicial de publicar a lista suja do cadastro de empregadores flagrados no trabalho escravo e fez um recurso, o Ministério do Trabalho fez um recurso para não precisar cumprir essa decisão judicial, né? Então, aí o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho ajudou uma ação com pedido de liminar para o ministro ser obrigado a publicar a lista suja. E aí, na Procuradoria, no MPT, um procurador do Ministério Público da Procuradoria do Distrito Federal. Isso foi julgado por um magistrado do trabalho do Distrito Federal, lá em Brasília, que deu ganho de causa para o pedido com liminar para o pedido do Ministério Público. Só que aí o Ministro do Trabalho
recorreu dessa liminar, não divulgou ainda a lista suja, recorreu dessa liminar, e essa liminar foi suspensa anteontem, dia 7, ela foi suspensa pelo Ives Gandra, presidente do TSP. Então, nesse momento, a lista suja de trabalho escravo não está sendo divulgada mais. Tá? O histórico da última suspensão da julgação é esse. Agora, a outra, o Juliana falou sobre o corte de raça e gênero no resgate. Isso existe, mas é muito mal feito. Porque eu já, nos resgates que eu faço, inclusive, todo resgate que a gente faz, o trabalhador ele se autodeclara, né? Negro, branco, índio, pardo. Só que o trabalhador, mesmo negro, ele não consegue se declarar negro. A gente pergunta para o trabalhador, e na grande maioria deles, os trabalhadores são negros. Eu chutaria mais 70%. Mas a gente pergunta, você se declara negro, branco, pardo ou indígena? O trabalhador para e fala, eu não sei. Não, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Então, existe esse dado, existe esse levantamento, mas ele não é confiável, porque o trabalhador, infelizmente, o trabalhador resgatado da condição de análoga de escravo, ele não se reconhece negro. Então, né, esse é o problema que a gente tem nesses dados que a gente tem. O colega falou da regra de transição da reforma da Previdência, uma pergunta muito boa. É outra crítica que o movimento sindical tem à reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência só traz um tipo para sacanear mais ainda o trabalhador pobre e a trabalhadora especialmente. Só existe um tipo de regra de transição, que é a regra de transição da idade. Então a regra de transição, ela vale para os trabalhadores homens com mais de 50 anos e para as trabalhadoras com mais de 45. A trabalhadora que tem 44 não entra na regra de transição, naquele exemplo que eu dei. Então a trabalhadora que tem 44 anos, ainda que ela tenha começado a trabalhar com 16, ela não entra na regra de transição. Então, se a trabalhadora tem 44 anos e ela começou a trabalhar com 16, ou ela começou a trabalhar com 30, a regra vai ser igual. Ou seja, isso é para sacanear quem? A que começou a trabalhar com 16. Então, essa reforma da Previdência, eu falei isso em alguns lugares, é a famosa reforma pega pobre. Quanto mais pobre, pior. Quanto mais pobre, mais sacaneado. Quanto antes você começou a trabalhar, mais sacaneado você vai ser. Só que aí alguns colegas falam o seguinte, então vamos emendar. Vamos fazer uma emenda à reforma da Previdência, estendendo a regra de transição. Não! A gente não pode emendar a reforma da Previdência. Não adianta estender a regra de transição. Porque senão ela vai. Ainda é aquela história do bode na sala, né? O bode está na sala, você tira o bode, agora a sala ficou boa. Mas a sala era apertada antes, continua apertada. Né? Então é o seguinte, a regra de transição é ruim, a reforma é ruim, mas nós não queremos emendar essa reforma melhorando a regra de transição, não. A gente não quer que essa reforma passe. Então a regra de transição é aquilo: mulheres com mais de 45, homens com mais de 50. É a única regra de transição que existe. Entendeu? Não pode, a regra de transição é péssima, a reforma é péssima, nós não queremos uma regra de transição melhor, nós não queremos essa reforma. Sobre a terceirização, a sua pergunta. A terceirização passou na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, aquele projeto de lei que eu mostrei da terceirização restrita. O que se conseguiu salvar no Congresso, na Câmara, foi a terceirização da administração pública direta. Isso, né, com muita articulação, conseguiu tirar a possibilidade de terceirização irrestrita da administração pública direta. Então não vai se poder terceirizar mais. Então foi para o Senado com isso tirado do projeto de lei. Tá? Mas da mesma forma. Não é porque tirou isso que está bom. Nós não queremos a terceirização de forma nenhuma, nem na administração direta, nem irrestrita. E agora entrando naquela sua pergunta. Os dados com relação à relação entre terceirização e desemprego, que são os do DIEESE, consideram exatamente isso. Que é o seguinte, o DIEESE tem esse dado de que, em média, o trabalhador terceirizado trabalha 3 horas a mais por semana do que o trabalhador contratado de forma direta. 3 horas a mais por semana. E além disso, como o trabalhador terceirizado, ele é, na quase totalidade das vezes, contratado por empresas pequenas, com menos de 10 empregados, essas empresas não precisam controlar a jornada de trabalho. Então, esses trabalhadores, na verdade, trabalham 8 horas, sempre com 1 hora extra inclusa na sua jornada normal de trabalho. E isso causa o desemprego.
A forma como o trabalhador terceirizado trabalha 3 horas a mais por semana na média, gera desemprego no final. E os dados do Diese mostram que são quase 900 mil empregos que poderiam ser gerados se a terceirização não existisse, fosse sempre um contrato direto. Entendeu? A gente pode esmiuçar melhor depois. Agora existe uma questão sindical envolvida aí também muito forte. É porque a grande maioria dos sindicatos ligados aos trabalhadores terceirizados são sindicatos ligados à força sindical. Por isso a força sindical apoia a terceirização. Como são sindicatos muito pequenos, e são sindicatos muito localizados, empresas pequenas, com mobilização muito incipiente dos trabalhadores, é um movimento sindical que cresce com a força sindical. Então, geralmente, quase todos que eu tenho conhecimento, os sindicatos que representam os trabalhadores terceirizados são sindicatos filiados à força sindical. Por isso a força sindical ela apoia a terceirização. Mas, porque a base dela é o formato de sindicatos que representam os terceirizados. Mas, desconsiderando essa questão sindical, para a questão da saúde do trabalho, os empregados terceirizados adoecem mais e acidentam mais. Os trabalhadores terceirizados ganham, em média, 24% a menos que os trabalhadores contratados de forma direta, e isso gera desemprego. Então, por isso, a terceirização ela é uma chaga, né, que tem que ser controlada. No fim da Justiça do Trabalho, alguém falou isso. Na verdade, existe agora a Frente de Defesa da Justiça do Trabalho, que é composta pela ANAMATRA, pela NPT e pelo SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que é o sindicato que me representa. Isso, os advogados trabalhistas também, e algumas outras entidades, que estão agora encampando um movimento nacional em defesa da Justiça do Trabalho. E o que o senhor disse é isso mesmo. A Justiça do Trabalho é só um primeiro passo para acabar com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho. Então, é um ataque frontal ao direito do trabalho e às questões trabalhistas como um todo. Então, não vai ser só a Justiça do Trabalho que vai ser afetada, não. Mas, eu acho que era isso. Ainda tem tempo, né? Eu vou falar então só para terminar, 1 minuto que me resta, eu vou tentar falar sobre essa questão aqui da reforma da Previdência. A gente podia passar ponto por ponto. Mas qual é a principal perda da reforma da Previdência? Primeiro que tira a aposentadoria por tempo de contribuição. Mais uma vez, é um aspecto da reforma pega pobre, né? Se o cara contribuiu muito, mas ele não tem idade mínima, ele vai ter que esperar completar a idade mínima de 65 anos para se aposentar. Algumas pessoas dizem que a idade mínima de 65 já foi um avanço, porque na discussão inicial do governo, o que ele propunha era 70 anos a idade mínima. Estados como o Maranhão, por exemplo, tem uma média de vida de 67. Então o trabalhador nunca alcançaria aquilo, né? Então já é uma das grandes perdas por isso, porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Existe a aposentadoria, a idade é um elemento necessário. A idade colocada pelo governo é a idade de 65 anos, mas o trabalhador que começar a aposentar com 65 anos, quase sempre não vai ter aposentadoria integral. A gente precisa explicar isso um outro dia com mais detalhe, mas é o seguinte: para o trabalhador conseguir a aposentadoria integral, ele vai ter que aliar duas coisas. Primeiro, a idade mínima de 65 anos e depois um período de contribuição de 49 anos. Então, se ele contribuir menos de 49 anos, ele vai perder 1% por ano que ele deixou de contribuir a partir daqueles 49. Então, para o trabalhador com 65 anos, para ele com 65 anos aposentar de forma integral, ele vai ter que ter começado a trabalhar com 16. Integral é a média. Isso, exatamente. Integral isso, uma propriedade. Não, esse acabou o meu tempo. Eu tenho muito mais coisa para falar aqui. Mas não vai me dar, eu agradeço de novo a possibilidade de ter vindo aqui, a oportunidade. Foi um prazer discutir essas questões com todo mundo. E eu estou à disposição mesmo para voltar. Eu moro em Florianópolis, mas eu estou à disposição para voltar
que os processos, né, o juiz olha esses processos e faz uma espécie de uma escolha de Sofia. Os processos que andam numa vara desse tipo, né, aqui chamada vara civil da infância e juventude, não só são processos para penalizar as famílias, ou seja, processos de representação administrativa, processos de destruição do poder familiar, existem também as ações civis públicas. Através dessas ações, o poder público seria compelido a abrir uma creche, a fazer um hospital funcionar, a fornecer uma prótese, órtese para uma criança. Mas essas ações simplesmente não andam. Essas ações ficam paralisadas nos cartórios das varas da infância. A gente sabe que muitas vezes, por uma conveniência, essas ações geralmente são propostas pelo Ministério Público. E acontece, às vezes, delas ficarem paradas porque o Ministério Público resolve fazer um termo de ajustamento de conduta com o Estado, por exemplo, para fixar prazos para atendimento a determinados requisitos. E aí o Estado descumpre o termo de ajustamento de conduta, aí prossegue a ação. E assim vai. Não tem outra explicação para que, por exemplo, o Sérgio Cabral tenha ficado tanto tempo solto no Rio de Janeiro, a não ser uma certa condescendência do Ministério Público. E, por muitas e muitas outras situações, o Ministério Público, que é o titular desse tipo de ação, é condescendente com o Executivo na hora de ajuizar uma ação. Então, quando eu falo que o juiz faz uma escolha e que ele retira, o que eu estou querendo dizer é que o juiz não tem bola de cristal, né? Vocês lembram aquele filme com o Tom Cruise, Minority Report, que as pessoas já previam que ia acontecer um crime, iam lá e já prendiam a pessoa antes da pessoa cometer o crime? A justiça tem agido dessa forma, né? Tanto em relação a essa retirada dos bebês, ou seja, porque a pessoa lá para trás teve uma história assim, assim, assado, já se pressupõe que ela vai repetir uma história antes mesmo daquela nova criança nascer. Ontem me foi contada uma história de uma pessoa que tinha tido sim uma situação, né, durante muito tempo na rua e tal, mas depois já estava, né, com outro companheiro, acomodada, vivendo num apartamento, e porque tinha tido essa história tempos atrás, a justiça já estava de olho nela quando a outra criança nasceu, não foi permitido que ela ficasse com o bebê. Então, é disso que eu estou falando, né? É dessa falta de aprofundamento nesse olhar. E disso mesmo, de achar, alguém comentou aí, né, acho que foi você, da questão do cuidado, né? Qual é a avaliação que o juiz faz do cuidado? Porque o juiz não é uma pessoa como outra qualquer, vocês podem estar certos disso. O juiz vive encastelado mesmo. Para o juiz, o mundo é uma coisa diferente. O juiz não transita em qualquer lugar, a não ser uma ou outra pessoa, né? Então, uma ou outra pessoa. Mas, em geral, o juiz está afastado dos grandes dramas. Ele só vê os grandes dramas no papel, né? Quando os juízes recebem uma parte no gabinete, é raríssimo. Quando os juízes estão perto de movimentos populares, é raríssimo. Então, para o juiz, aquilo que é transmitido, se é transmitido com tintas fortes, é um grande escândalo, uma grande aberração. Então, para o juiz parece proteção, mas pode ser que ele esteja cometendo um grande equívoco. Pode ser que ele esteja sendo injusto, pode ser que ele esteja privando uma criança da convivência familiar, que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante. Não é à toa que a gente tem N histórias na internet, basta você procurar para ver, de pessoas adultas procurando suas famílias de origem. Procuro minha mãe. Pessoas que foram retiradas dessa forma e que não tiveram a chance de ter essa história. É claro que existem os casos em que as pessoas não têm mínimas condições, né, psíquicas e tal, não tem suporte. Tem pessoas que, a gente ouve histórias de pessoas que afogam os filhos, que matam os filhos, né? Então, assim, vão ter pessoas que vão perder o poder familiar mesmo, né? Mas tem pessoas que, se tivessem as políticas públicas, vai lá na casa, a casa está caindo, então vamos dar uma casa, né? Não é tirar as crianças. E é isso que acontece na prática. O apadrinhamento não é um programa exclusivo do Rio de Janeiro. Esse apadrinhamento existe em muitos lugares.
lugares do Brasil e consiste em se propor a ajudar uma criança que está acolhida, que pode ser uma ajuda material, né? Você de alguma forma pagar um curso, fornecer vestimenta, pode ser uma ajuda, de algum tipo de serviço, ou seja, a pessoa é dentista e se propõe a atender um certo número de crianças, e pode ser um apadrinhamento afetivo. Esse apadrinhamento afetivo, em regra, os juízes limitam a uma idade um pouco acima da idade que se chama da idade da adotabilidade. Né? Acreditem ou não, existe isso. Então, algumas crianças são consideradas adotáveis e outras estariam fora da idade de adoção. Então, crianças acima de 9 anos seriam essas crianças consideradas com poucas chances de adoção. Então, essas crianças, em alguns locais, se tem um programa de apadrinhamento, a pessoa procura a vara da infância e se candidata ao apadrinhamento, é feita uma avaliação social da pessoa. É claro que não vai se entregar uma criança só, se a pessoa chegando lá mostrando a cara e falar, eu quero levar uma criança para casa, né, porque a gente não sabe que intenções a pessoa tem. A pessoa preenche o cadastro, é visitada, faz uma entrevista psicossocial e passa a poder levar a criança para passear, para ir para casa. E às vezes isso acaba acarretando um vínculo que se transforma futuramente numa adoção. Tem gente que tem muito receio da adoção, tem receio de errado, tem receio pela história da criança, que, principalmente sendo uma criança mais velha, porque a criança veio de uma família que, se não fosse uma família que as coisas não estavam dando certo, não seria retirada da família, né? E pela história que a criança teve no abrigo também. Mas às vezes, através da convivência no apadrinhamento, isso passa a dar certo. Né? E a criminalização, é claro, né? As pessoas só chegam ao judiciário criminalizadas. Né? Elas conhecem a justiça pelo crime, né? Quando elas são criminalizadas. E essa cara da justiça que, assim, eu tenho vergonha de mostrar, né? Assim, eu não fico feliz de que essa seja a cara da justiça para a maior parte das pessoas. Né? De que seja a cara, assim, a pessoa só tem acesso à justiça quando ela é punida. Obrigada pela atenção aí. Eu vou sortear os materiais, eu agradeço a vocês dois, desculpa. E eu vou sortear os materiais que a Lu deixou, porque eu já tenho, o Coletinho já tem, o Citraíno já tem, eu vou sortear. Antes do sorteio, eu vou passar a palavra para a Sandra, fazer um convite para vocês. Eu sei que nós estamos no meio de luminares e luminares que não atenderam ao convite. Eu vou pedir a Robert que lembrou que teve que sair, mas é porque dia 15 agora está prevista a leitura do relatório da reforma da Previdência. Tem aí o início da paralisação, da greve dos professores, então convidando todo mundo para a gente fortalecer os movimentos de rua, né, as mobilizações no dia 15 de março. E também agora no dia 24, na Assembleia Legislativa, está prevista a vinda de alguns deputados federais para poder debater a reforma da Previdência. Quanto mais a gente conseguir fortalecer esses atos, mais vai mostrar insatisfação nas ruas e a gente vai ganhando no espaço. A Assembleia Legislativa é dia 24, às 14 horas. E a previsão da leitura do relatório da PEC 287, da reforma da Previdência, é do dia 15 de março. Então vamos todo mundo para as ruas para poder fortalecer os movimentos, tentar impedir, né, que a forma de a gente dividir espaço para essa mídia aí, que está o tempo inteiro fazendo propaganda da reforma. Obrigada. Muito bem. Bom, antes de fazer o sorteio, eu quero agradecer muito assim, aos sindicatos parceiros, né, ao Sindusmig, ao Sindus, ao Sindirrede, ao Sindibel, ao Coletivo, à Clínica de Direitos Humanos e ao GEPS, que foram as entidades que estiveram atuando aí e que de alguma forma garantiram que esse evento acontecesse. Agradeço em especial ao Citraíno, porque aquilo que foi dito por alguém aqui é verdade. O Citraíno liberou uma quantidade de funcionários para atuar no evento. Se não fosse isso, o evento não tinha acontecido. Nós estamos desde... É óbvio que a gente toca milhões de coisas, mas estamos desde dezembro do ano passado, de alguma forma, envolvidos com a construção desse evento. E eu acho que foi muito vitorioso, porque a lista de presenças aqui mostra que passaram por aqui 76 pessoas. E para a gente plantar essa sementinha, 76 pessoas, sem dúvida, é uma vitória. E aí eu agradeço em especial aqueles 3 que estão ali no fundo. Eu dei um golpe neles, eu não falei para eles, que é a Cassinha, o Diego e o Diogo. Eu só fiquei fazendo os contatos políticos, mas quem carregou
peso, mesmo o piano, foram os 3. Então, muito obrigada. Agora o sorteio, gente. Quem não estiver aqui não vale levar para o coleguinha que não está aqui, não ficou até o final. Então põe seu nome aí. Eu não sei se você está inscrito. Não. Desculpa, é porque é pelos números. Fala aí, Cassinha. Nós temos 3 materiais. A Cassinha fala um número, o Diego um e o Diogo outro. 86. 76, Cassinha. Ah, não, mas é porque é pela presença. Ela não vai contar, ela vai olhar o número. 86 não tá, outro. 22. Eliana Leocádia. Vai, Diego, fala o número aí. 18. Não tá aqui. José Carlos Ferreira, do PRL. Nossa senhora, pode chamar ele? Não, tá na calçada. Não pode chamar o colega, não levar o de coleguinha. Quem que é o próximo? Não, tá aqui. Márcio Vinícius. Né? Diogo. Qual foi o número que ele falou que isso foi Ele sorteado? falou 60, eu acho. 11? Não tá aqui. 95. Mas não tá na. É porque as pessoas Olha, se tá pro colega, se deu. 95.